É energético, você começou a fazer novas escolhas, você começou a ver que o seu corpo está diferente ou você quer mudar o seu corpo de alguma maneira e você não sabe como. Vem comigo que eu vou estar explicando nesse vídeo como que a consciência tem a ver com o corpo com a consciência e tudo mais. Vem comigo! Energéticos, Kátia Strutzel, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso 7º episódio da série Seja Mudança na Sua Vida, e eu vou estar falando um pouquinho a respeito de como o nosso corpo muda quando as nossas ideias mudam. Como o nosso corpo responde quando a nossa consciência começa a mudar. Gente, isso é muito interessante mesmo. Fica comigo até o final que eu vou estar falando. Olha, é muito bacana. Esse vídeo hoje tá do coração. Bom, vamos lá. Gente, você foi lá, você escolheu, lembra que ao longo da nossa série aí a gente tá falando da escolha, de como a gente tem que cuidar da nossa autossabotagem, ser surdo para as coisas de fora, lembra? Bom, aí você tá firme, se empoderar, né, gente? Você tá firme lá no seu projeto e as coisas começam a mudar. Só que as coisas começam a mudar por dentro e por fora também, como pode melhorar. Explico por quê. Gente, toda vez que a gente muda, lá atrás, eu já falei aqui no canal, não sei se foi exatamente nessa série, mas assim, o nosso corpo, ele fala exatamente o que você é, o que você pensa, ele nos denuncia, entre aspas, aí. Então, quando você olha para uma pessoa, você sabe exatamente o que é que ela pensa, como que ela age, dá para saber tudo isso, tá? O rosto da pessoa fala muito a respeito dela, que é uma medicina que chama fisiognomonia. Então, tudo fala. Então, se a consciência, se o nosso corpo, né, é produto de uma consciência, quando a gente começa a mudar essa consciência, o que acontece? A gente começa a mudar o nosso corpo. Geralmente, quando a gente começa a fazer barras de axis, as pessoas falam: nossa, você tá mais bonita, nossa, você tá mais luminosa, nossa, tem alguma coisa de diferente em você. O que aconteceu? Eu vou estar deixando uma foto aqui do meu primeiro encontro com o Sereno Coach. O Sereno, eu fiz o meu primeiro fundamento, eu fiz com ele. Tem uma foto e eu encontrei com ele recentemente e eu tirei outra foto. Então, gente, eu olhei e falei: nossa, como eu tô melhor! Como pode melhorar, né? Então, por quê? Porque a gente começa a mudar os aspectos da nossa consciência, a gente começa a mudar por fora também. Então, vamos lá. O que você pode notar que vai começar a melhorar em você? Essa que todo mundo quer, né? Que é a diminuição da barriga. Sim, eu era bem barrigudinha e ainda tenho uma barriguinha, explico por quê. Sabe quando a gente empurra as coisas com a barriga? Sim, eu também, quem nunca, né? Então, geralmente, porque assim, gente, tudo no nosso corpo, ele denuncia o jeito que você é, as suas ações. Então, aquela barriguinha mais saliente, geralmente, são de pessoas que acabam, né, deixando as coisas para depois, empurrando as coisas com a barriga. Aquelas pessoas que têm aquela barriga bem chapada, são pessoas que já fazem as coisas imediatamente, ok? Então, quando você muda a sua consciência, começa assim a diminuir a barriga. Por quê? Porque você para de empurrar as coisas, você para de procrastinar as coisas. Olha como pode melhorar. Então, diminuição da barriga, às vezes o peito, né? Isso eu tô falando só de barras, tá? Porque existe dentro do Access Consciousness processos corporais específicos, mas muda o peito, porque o que o peito caído quer falar? Que aquela pessoa não tem peito para, né, para lutar pelos seus objetivos. E quando a gente começa a expandir a consciência, a gente começa a ter gana, a ter peito para ir lá e realmente peitar as coisas, né? Aí vai ficar assim, calma, né, gente, também, né? Mas há uma melhora, assim, significativa quanto a isso. Muitas pessoas emagrecem,
Por quê? Porque a leitura do sobrepeso é proteção. A partir do momento que elas acabam com a crença de que elas não precisam se proteger de nada, elas passam a emagrecer também. O rosto rejuvenesce, né? Então a gente fica mais alegre, a gente fica mais radiante. E outra coisa que acontece que é muito interessante são as dores, porque as dores aí sim que as dores vão falar a respeito dos conflitos, né, das dificuldades que vocês têm, né, que nós temos em lidar com as coisas da vida. Por exemplo, dor no ombro. Se a pessoa tem muita dor no ombro, ela tá levando o mundo nas costas. Se é de um lado só, direito e esquerdo, também tem uma leitura. Pode ser que ela tenha uma sobrecarga com homens, né? O marido sobrecarrega ela, ou o filho, ou ela pode ter uma sobrecarga com a filha, né? Com a chefa. Então, cada lado denota também tem uma leitura, mas ombro fala muito de sobrecarga, responsabilidade. Outra coisa também que melhora bastante é a lombar. Por quê? Porque quando você não tem jogo de cintura para mexer com as situações da vida, para articular com as situações da vida, dói a lombar. Então, quando tudo se torna interessante ponto de vista, que a gente sempre fala isso também aqui nos vídeos, o que acontece? Você começa a ter mais esse jogo de cintura, você começa a flexibilizar várias situações da sua vida, consequentemente para de doer. Joelho fala de orgulho, né? Então, o pé também é bem interessante, que às vezes a pessoa tem aquela dor no pé. E o que o pé fala? O pé é o nosso caminhar pela vida, né? Então, às vezes a pessoa tá querendo, já falei também nessa série, né? Quando a pessoa, ela tá no caminho, que aquilo lá não é o que o ser infinito dela quer, né? Então, ela tá caminhando na vida, mas de uma maneira que ela não está indo ao encontro do objetivo dela. Então dói os pés, pode ser o direito, pode ser o esquerdo também tem uma leitura quanto a isso. E aí o que acontece? Quando ela começa a se empoderar, quando ela começa a expandir, que ela começa a realmente dar ouvidos ao ser inferior dela, essa dor passa. Por quê? Porque ela voltou no seu caminho, ela está caminhando, né, na senda dela. É muito interessante essas coisas. Outra coisa também, muda bastante os nossos gostos às vezes, né? Então, uma pessoa que é muito preocupada com a vida, com tudo, o que ela vai sentir vontade de comer? Massa, doce, né? Por quê? Porque é preocupação, né? A partir do momento que ela começa a delegar as funções para as pessoas, né? Porque, gente, cada um, né, tem que cuidar da sua vida, né? Não você se sobrecarregar, né, com as coisas, se preocupar. Quando a gente começa a soltar isso, deixar o marido resolver as coisas dele, o filho resolver as coisas dele, ou a esposa resolver as coisas dela, né? A gente começa a se preocupar menos. Quando a gente começa a trabalhar interessante ponto de vista, a gente passa a se preocupar menos com a opinião dos outros. Consequentemente, o nosso organismo, ele não está mais sobrecarregado e para de comer doce. É assim, é um exemplo, porque doce é do baço pâncreas na medicina chinesa e a preocupação é o sentimento, tá bom? Tô fazendo uma analogia, mas nesse sentido. Então, aquele corpo, ele começa a se adaptar àquela nova consciência. Como pode melhorar, né? Então, todas as coisas começam a entrar nos eixos e muitas pessoas falam, nossa, você entrou em ar que você rejuvenesceu, nossa, você tá fazendo esse negócio, você tá diferente. Mas por quê? Porque tudo isso aí mexe com todos os nossos sistemas de crença, com os nossos sistemas, né, de culpas e de conflitos. E quando você começa a resolver isso, o seu corpo muda. Ai, gente, como pode melhorar um negócio desse? Olha, consciência fazendo o seu corpo um corpo muito melhor. E quem não quer, né? Um corpo sem dor, um corpo mais saudável, um corpo mais disposto, uma aura mais brilhante. Todo mundo quer, não é mesmo? Então, tá aí, a chave para isso realmente é a gente expandir, a gente trabalhar muito a nossa mente, a nossa consciência, para a gente estar transpondo todas as nossas dificuldades e com certeza ter uma vida muito mais leve.
Quer saber um pouquinho mais a respeito desse assunto? Olha, gente, é muito importante essa informação, porque às vezes o paciente, né, o cliente, chega na sua frente, ele fala, abriu a boca a respeito de uma coisa que ele sente, você já sabe a dificuldade dele. Como pode melhorar? E isso você já sabe que ele tem essa dificuldade, você já sabe mais ou menos como é que ele pensa, você olha o rosto da pessoa, você já sabe pelas linhas de expressão, pelo formato do rosto, como que é essa pessoa e o que ela pensa da vida. Interessante, né? Se vocês quiserem que eu fale mais a respeito disso, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer um vídeo só falando a respeito das dores, né? O que significam as dores, tá bom? Não é energético? Não creio. Vem para a turma dos energéticos, se inscreva, dá seu like, compartilha, tá aí o sininho aqui, ali, sei lá. Tá? E me siga também nas redes sociais, sempre estou postando coisas lá nas redes sociais, tá bom? Então, gratidão, que você tenha um lindo, maravilhoso, novo corpo, expanda muito a sua paciência e consciência, né? Não, você expanda muito a sua consciência e um abraço energético. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!